O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele mesmo que está aqui hoje bombando, voltou a decretar o sigilo no inquérito que investiga o senador Ciro Nogueira, ou Cilo Nogueira. O parlamentar é investigado por suposto recebimento de vantagens indevida do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do falido Banco Master. Mendonça justificou que o segredo de justiça é necessário para preservar novas ações que estão em andamento. A decisão revela um vai e vem jurídico na corte. Na sexta-feira da semana passada, o próprio André Mendonça havia retirado o sigilo desta e de outra investigação do caso do Banco Master. A ideia era expor as provas da Polícia Federal antes de um julgamento importante na segunda turma do STF, que iria analisar justamente a prisão do banqueiro Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. O relator da Operação Compliance Zero se mostrou surpreso com a decisão de Gilmar Mendes, presidente da segunda turma, de colocar o caso em julgamento de forma repentina. Mendonça defendia que os indícios da Polícia Federal deveriam vir a público para que a sociedade compreendesse a gravidade dos possíveis crimes cometidos pela organização financeira. Doutor Caivano, eu vou perguntar para você mesmo, por que esse sigilo? Porque, assim, eu como uma leiga, não sou do direito, não sou advogada, sou uma eterna estudante de ciências políticas e ciências sociais. Eu gosto de ter esse vazamento dessas conversas, não pela fofoca, é claro, mas porque eu acho que ajuda o povo... É verdade. Ajuda o povo a entender o iceberg que a gente está metido, o absurdo que é feito com dinheiro público, o absurdo que é feito com o dinheiro das pessoas, e a gente entende que é uma organização criminosa. E isso, com o apoio do público, dá mais força ao andamento da investigação. Logo, quem está trabalhando certo tem aí um apoio e, inclusive, se acontece alguma coisa, Deus me livre, mas se acontece alguma coisa com o André Mendonça ou o Daniel Vorcaro, tem um apelo popular, não? Aqui, nesse caso especificamente, a gente tem que lembrar que o André Mendonça está quase sozinho no STF. Sim. Né? E acredito que por isso mesmo ele tenha revertido. O sigilo é um instituto jurídico de proteção das partes, de testemunhas e, por vezes, até mesmo da investigação. Então, imagino que ele tenha feito isso. Retirou o sigilo para poder enfrentar o Gilmar Mendes naquele, se a gente pode chamar de julgamento, né, da prisão do Henrique Vorcaro, e depois regrediu para dizer, não, vamos segurar essas outras provas aqui para que justamente não vaze para a imprensa. Né? E por que não vazar? Porque iria prejudicar a investigação, iria dar uma pista para a sociedade e, obviamente, para quem tem interesse nesse vazamento, para que lado está andando a investigação. Olha, não é normal. A gente não pode considerar, é bem o que o Adriles falou, a gente não pode permitir, a sociedade é que tem que tomar esse cuidado, permitir que isso seja transformado numa pizza. A gente usa esse termo para dizer que ninguém que tem colarinho branco vai preso no Brasil, ou fica muito tempo preso. Isso tem que mudar. Em algum momento, isso vai ter que mudar, se a gente quer construir uma sociedade de fato. Agora, isso não pode colocar em risco nem as partes, né? No caso, a própria investigação, o próprio Daniel Vorcaro, como a gente estava falando aqui, e nem um senador que está totalmente exposto. Certo. O senador que está exposto, no caso da matéria, é o Ciro Nogueira, mas vocês acham que é só ele, que é um fato isolado? Então, me parece que o André Mendonça está tomando também esse cuidado para que, de repente, mais pessoas sejam tragadas para dentro dessa investigação. A frase que o Adriles falou, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Duque de Palermo, quando ele escreveu Il Gattopardo, né? Eu acho até que é temerário que a gente pegue o trabalho de um homem, né? Que foi um livro de mais de 600 páginas, e transforme numa única frase. Mas quando você diz assim, para que tudo mude, é preciso que tudo continue como está, é a representação do sistema político brasileiro. Sim. Vamos fingir que a gente está fazendo algo para a sociedade. É o que está acontecendo. Aí, quando levantar o burburinho, vem outra notícia trágica, e aí você esquece da anterior. A gente viu isso ontem, não viu? Sim. Infelizmente, a gente tem que tomar esse cuidado. E acho que o André Mendonça está tomando mais do que todo cuidado. Está sendo ali, na virgulinha, no pingo no i, para não permitir que isso vire uma pizza. Ele está tomando todo cuidado mesmo. E na semana passada, Adriles, a gente até veiculou algumas imagens desse debate acalorado que teve entre o André Mendonça e o Gilmar Mendes. Sim. E um dos aspectos inéditos desse caso Master é justamente que está escancarando as vísceras das nossas instituições.
E a gente está enxergando a crise que elas se encontram, dentre elas, no Supremo Tribunal Federal, externamente e internamente, porque escancarou divisões internas entre os ministros. Qual é a sua opinião nesse assunto? Quando você fala, e eu concordo plenamente com você, Maria, que é bom a gente saber exatamente das vísceras da investigação, você tem exatamente o outro lado. Se você observa, se você traz à tona as vísceras da investigação, você pode fazer com que elementos investigados possam, de alguma forma, com amigos, com companheiros, com outros elos corruptos, né, obstruam ou destruam provas ou façam, inclusive, obstáculos jurídicos à investigação. Você trouxe muito bem essa cena, esse conflito entre Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, o tempo inteiro, no voto do André Mendonça, ele obstaculizava, falou, isso aqui juridicamente não procede, você tem que fechar, você tem que abrir, você não pode estabelecer um vínculo com condenação premiada, ou seja, você tem, quando você expõe as vísceras dos diálogos do próprio Supremo Tribunal Federal, gente interessada para que tudo continue como está, para que haja uma aparência de investigação profunda, para que tudo retorne às hostes da aristocracia defendida, que eu falo sem nenhum pudor, sem nenhum peio de vergonha, do senhor Gilmar Mendes, do senhor Alexandre de Moraes, do senhor Dias Toffoli, que se transformaram numa Suprema Corte inquisitorial para perseguir adversários políticos. E quando você tem algo que interfere nessa aristocracia, que mexe com o teor da ação dos próprios juízes envolvidos, a saber Gilmar Mendes, a saber Dias Toffoli, a saber Alexandre de Moraes, é claro que o Gilmar Mendes quer proteger os interesses dos seus. Ele destruiu a Lava Jato exatamente por isso. Quando a água começou a bater no glúteo, para usar um eufemismo, dos respectivos juízes, com a revista Cruzoé, a acusação, olha só, de que as mulheres de juízes estavam advogando para julgados do STF, uma série de coisas assim. E aí a Lava Jato foi destruída e a intenção é destruir também, por questiúnculas jurídicas, por rasgos da Constituição, toda a investigação do senhor André Mendonça. Então, é uma guerra de nervos, em que você tem que mostrar, para mostrar à sociedade o que está sendo feito, e ao mesmo tempo você tem que ocultar, colocar o sigilo para proteger o sigilo da investigação em si, para não ser obstaculizada pelos próprios ministros implicados com o senhor Vorcaro. A verdade é essa. Você tem uma guerra interna entre os golpistas do Supremo Tribunal Federal, que estão até o talo envolvidos com o senhor Vorcaro, com o escândalo do Banco Master, receberam dinheiro do Vorcaro, e um juiz que tem a honestidade e a probidade como norte. Então ele tem que fazer uma guerra de nervos para não ser engolido nessa guerra de juridiquês que o Gilmar faz, que o Alexandre de Moraes faz, que o Dias Toffoli faz, para manter os interesses, novamente citando Lampedusa, de uma aristocracia que quer que alguma coisa mude, e é esse nível que faz as relações do Vorcaro. Vou criticar isso aqui, vou poupar a Suprema Corte para que eu continue amigo da Corte. Ou seja, é a Corte querendo que tudo permaneça como está.